Mais uma vez, nos reunimos para refletir em conjunto, um ato de mútua caridade. Vocês, com a atitude de paciência para ouvir, e eu trazendo o resultado de alguns estudos, de algumas reflexões. Então é um processo de auxílio mútuo. Nós temos como tema central na nossa rápida fala aquela pergunta: para onde eu vou? Nós estamos num momento extremamente propício. Convencionou-se que após um ciclo ao redor do Sol, fazer uma comemoração. Uma data marcada para marcar o fim de uma etapa, o início de outra. Nós estamos concluindo o ano de 2019. Um espaço de tempo muito propício para, de uma forma mais intensa, realizarmos a verificação, uma retrospectiva, os eventos marcantes, as vitórias, as dificuldades ainda não superadas, as virtudes já fortalecidas e os vícios ou defeitos que ainda precisam de nossa atenção. E chegando nesse período, fazer esse tipo de pergunta ajuda a realizar esse balancete, essa análise e, ao mesmo tempo, a partir dela, realizarmos o projeto, o planejamento daquilo que nós desejamos realizar no próximo ano. Para onde eu vou? Vamos começar num âmbito um pouco mais restrito, em relação a este momento encarnatório, em relação às questões materiais mais diretas. Direcionamento profissional, qual a direção que nós vamos dar às atividades familiares, o que eu vou fazer em relação aos meus estudos, entre outras questões que sejam particulares ao momento da vida que cada um está passando. Como um grande número de pessoas aproveita essa etapa do ano para fazer esse tipo de reflexão, fica no ar um estímulo a mais, pois estamos em relação, nos relacionamos o tempo todo com outras pessoas encarnadas e o tempo todo também com os nossos companheiros do plano espiritual. Vivemos intensamente nessa roda de relação. E nesta roda existe uma troca incessante de pensamentos e sentimentos. Algo que não precisa ser médium ou ostensivo para verificar. Quando a gente adentra um espaço de oração, uma casa, um templo religioso, com um mínimo de atenção a gente consegue perceber uma diferença no ar, como se a atmosfera fosse um pouco diferenciada. Quando a gente entra em espaços públicos de grande movimentação, por exemplo, o terminal rodoviário urbano, há uma certa onda de agitação, estimulando a ansiedade. Então somos, por isso, seres de relação que se influencia um ao outro constantemente. Então, nesse momento,
fazer esse tipo de análise, nós estaremos entrando numa sintonia, numa frequência favorável a esse tipo de reflexão. E a partir daí poderemos dar o direcionamento. Ali tem um conjunto de sentidos, de direções, numa placa, que representa as inúmeras possibilidades através de nossas escolhas. Toda vez que eu digo sim, toda vez que eu digo não, talvez, que eu opto por algo, eu estou definindo, naquele momento, um sentido e uma direção, que terá benefícios, que terá prejuízos, em alguns momentos mais prejuízos que benefícios, em outros mais benefícios que prejuízos. E assim nós vamos aprendendo a escolher. Agora é como se estivéssemos num grande conjunto de estradas. Umas estão bem pavimentadas, bem sinalizadas, outras não possuem pavimentação, é um terreno íngreme, escarpado, de difícil acesso, de difícil locomoção. E nós podemos escolher tentar atalhos ou ir por um caminho seguro, ir por um caminho confiável ou ir por um caminho duvidoso. Nós estamos escolhendo o tempo todo. Escolhemos estar aqui, em meio a tantas outras possibilidades. Hoje temos acesso facilitado a inúmeros conteúdos, os streams de vídeo, os espaços de convívio social. Embora o nosso município, a nossa cidade, não seja tão diversificado assim, mas temos inúmeras possibilidades de escolha mesmo aqui. Essas são as questões mais imediatas, os elementos mais palpáveis, as questões que nos envolvem agora. Mas a gente pode ampliar a nossa visão, ir um pouco mais distante dessas questões que vão acabar quando esse corpo que nós possuímos agora se dissolver pelo fenômeno da morte. São projetos importantes. Nós estamos agora vinculados a um corpo físico e isso é muito bom. Nos favorece em inúmeros aspectos, inclusive no processo de educação dos sentimentos, de educação da mente. Mas tudo isso é temporário e muito rapidamente se desfaz. E aí chegamos a um questionamento um pouco mais profundo. Para onde eu vou depois que este corpo perecer? Qual a minha destinação quando este corpo voltar ao pó? Diante deste questionamento, vamos abordar um pouco sobre as colônias espirituais. Da mesma forma como, por interesses comuns, as pessoas se aglomeram em centros urbanos, onde o acesso à informação, o acesso à água encanada, à energia elétrica, a tratamentos médicos, as escolas. No plano espiritual, região que nós iremos após a morte do corpo, também existem áreas de aglomeração. Os espíritos
nós nos reuniremos em algum desses lugares. Essa imagem aí é uma representação da colônia espiritual, acho que mais famosa, pois já foi ao cinema e ela é muito bem debatida. É o Nosso Lar. Essa é uma imagem que ilustra essa colônia espiritual. E aí, reforçando a pergunta: destino da alma após a morte do corpo. Qual será este destino? Qual o principal fator que determina a localização da alma no plano espiritual? No plano material, sabemos condições financeiras, nível de amizades, de influência, de poder, nos permite morar em um bairro mais organizado, mais bem estruturado ou não. Independente da condição moral, intelectual, o indivíduo é localizado aqui especialmente pelas suas posses materiais. Mas certamente não é este mesmo princípio que determinará a nossa localização no plano espiritual. Não sendo as posses intelectuais, financeiras que definirá, então, qual é o principal fator que determinará o local em que eu estarei? Por enquanto, só perguntas. Colônias espirituais. Poderemos responder: o destino da alma será uma dessas aglomerações no plano espiritual. Mas falando de colônia espiritual, a gente pergunta: o que é uma colônia espiritual? Como elas são construídas? Como funcionam? Quais os critérios que definem a migração entre elas? Sair de uma colônia e ir para outra. Pensando sobre estas questões, poderemos, num vislumbre do futuro, não apenas sonhar com essas paragens, com essas paisagens já retratadas em inúmeros filmes. Estas perguntas, refletidas agora que nós estamos numa realidade material, nos possibilita um conjunto de reflexões que podem melhorar a nossa vida aqui neste plano material. E vamos ver por quê. No livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, o autor espiritual é Emmanuel. Na mensagem Além da Morte, Emmanuel diz o seguinte: cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens do qual ele faz como centro gerador. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Nós, através dos nossos pensamentos, esta emissão constante que parte da nossa mente, que forma imagens no plano espiritual, que coagula os elementos que nos circundam,
produz os limites da nossa ação. Traduzindo essa ideia, o que a gente emite de pensamento forma as fronteiras da minha área de atuação no mundo. Meus próprios pensamentos determinam o limite que eu consigo e posso agora agir. Quanto maior o meu entendimento da natureza, da realidade material, da realidade espiritual, mais longe eu consigo alcançar pelo pensamento, pela prática, pela rotina, pelas vivências. O nível de ação no mundo é diferente entre as pessoas. Aqueles que circulam entre os ambientes, que são mais notados, que são influenciadores, que manipulam, conseguem agir de maneira mais incisiva na própria vida e na vida dos outros. Estes, as fronteiras que os limitam são mais largas, são mais distantes. Existem outros indivíduos que a ação no mundo é pouco notada, exerce pouca influência, ele é mais arrastado do que arrasta. Mas o que determina isso? A própria mente. Através do que a gente já consegue conceber, imaginar, idealizar, definimos as fronteiras da nossa ação. A mente é a base de todos os eventos, de todos os fenômenos. O que se passa aqui dentro impacta diretamente no que eu vivencio aqui fora. Estamos rodeados aqui agora do ar atmosférico. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, diversos gases. Nós interagimos com ele o tempo todo. Inalamos esses gases, absorvemos o oxigênio, eliminamos dióxido de carbono, mas não é apenas com este elemento da natureza que nós interagimos. Um outro elemento importantíssimo, que por falta de uma palavra melhor, foi chamada de fluido. Existe um elemento material que forma tudo o que a gente consegue ver, chamado fluido. Existe fluido do mais denso ao mais sutil, e este elemento mais sutil que os nossos instrumentos materiais ainda não conseguem perceber, o fluido espiritual, ele é maleável, sofre a influência direta do pensamento. Para formar este púlpito, foi necessário a utilização de muitos instrumentos, uma serra, uma lixa, martelo, cola, para moldar essa matéria no formato que eu desejo. O fluido que está ao redor no ambiente, ele sofre a influência direta do pensamento. Então, de acordo com o meu pensamento, este fluido, ele se coagula em imagens. Quem possui a vidência, a clarividência, consegue ver as imagens que circulam as pessoas. É como se fôssemos um sol, com planetas gravitando ao nosso redor. Esses planetas seriam as imagens formadas pelos nossos próprios pensamentos. Falando assim, parece, no primeiro contato com essa informação, uma narrativa de um filme de ficção científica. Mas é um fato observável que cada um, mesmo não tendo a mediunidade ostensiva, pode verificar pelas impressões dos sentidos,
ou seja, é algo verificável. Pessoas que não conhecemos, às vezes no primeiro contato, só de nos aproximarmos dela, sentimos um bem-estar ou um mal-estar. Não conhecemos, nunca conversamos, mas é como se a sua atmosfera particular, o ambiente que a circunda, fosse diferente um do outro. Alguém aqui pode já ter passado por uma experiência de passando por um forte mal-estar, indo a um consultório médico ou até mesmo no pronto-socorro. O contato com o médico, depois de uma conversa agradável, um atendimento bem feito, antes mesmo de receber o medicamento, o indivíduo já se sente melhor. E pelo contrário, quando o atendimento não é bem feito, o profissional está de mau humor, não está bem, às vezes nem após o medicamento não há um alívio. Existem diversas situações assim vivenciais que podem nos representar esta atuação direta da mente sobre o ambiente que nos cerca. Isso aqui tem certas limitações na nossa percepção, porque a visão dos olhos materiais, a sensação do tato, ainda é numa frequência que percebe melhor as questões materiais. Mas, no plano espiritual, quando nos desvencilhamos do corpo, é tudo, é toda a percepção. A emanação mental de cada indivíduo determina dessa forma o local que ele estará, porque ele já está desde já. Como assim? Nós agora somos seres interdimensionais. Eu, você, nós somos seres interdimensionais. Significa que nós estamos em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Como a mente está vinculada a um cérebro material, isso nos permite vislumbrar a dimensão material, essa que agora é direta. Mas somos seres espirituais. Nós temos um corpo, não somos o corpo. Possuímos um momentaneamente. E por sermos espirituais, também estamos na dimensão espiritual. E podemos percebê-la melhor num estado alterado de consciência. Quando nos desprendemos um pouco do cérebro físico, podemos perceber o plano espiritual. Uma experiência que todo mundo tem é o sono do corpo. No momento do sono do corpo, podemos nos desprender e ter experiências, contato com entes queridos que já não estão mais aqui, já desencarnaram, com nossos mentores espirituais, aqueles espíritos que nos acompanham o tempo todo, nos assistindo, nos estimulando. Ter experiências transcendentes, além dessa matéria. Como somos seres interdimensionais, nós também estamos numa atmosfera espiritual particular. Convivemos e compartilhamos uma com o todo, com as pessoas que estão aqui agora, mas temos uma nossa particular. O que significa dizer que se um evento aparentemente trágico ocorresse aqui agora, todo mundo desencarnasse aqui, nessa noite, neste espaço, provavelmente não nos encontraríamos todos no plano espiritual no mesmo lugar, porque existe aqui diferentes níveis intelectuais e diferentes níveis morais. Lembram que o que se passa na nossa mente
é a que determina as fronteiras da nossa área de atuação, por esse motivo, não usufruiríamos provavelmente todos do mesmo espaço no plano espiritual. Porque a mente é que define tudo. Um exemplo prático. Um índio, daqueles ainda em uma vida, para nossa interpretação, selvagem, que não teve experiências além daquele ambiente da selva, para ele, tudo que existe é aquilo, é aquele espaço, é a selva. Quando ele desencarna, ele continua na selva, porque ele não contemplou algo diferente. Não faz parte do seu entendimento. As fronteiras que o delimita são as suas próprias experiências, o que ele consegue conceber. É como se eu quisesse dizer que o carimbo, o visto do passaporte no plano espiritual é a capacidade intelectual, moral, emocional. É isto que permite o trânsito, a migração de uma área para outra. Quem assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro, ou conhece os casos, pode lembrar que André Luiz, médico, quando teve a morte do seu corpo, ele se viu numa área espiritual chamada umbral. Seria, a grosso modo, o equivalente a uma zona de purgatorial. Uma área para queimar as emanações mentais ilusórias. Ele ficou naquela área 8 anos. Uma zona escura, a natureza é sem cor, o céu, raramente o sol aparece, porque possui nuvens espessas, uma área desolada. Sentia fome, sentia sede, sentia dor, sentia medo e não tinha mais o corpo físico, mas continuava com essas sensações. Depois de intensas vivências, em um momento, ele faz uma prece sincera, pede ajuda. Ele é resgatado, levado numa maca para um outro espaço. Foi levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Lá recebeu tratamento médico, foi se recuperando aos poucos, migrou, saiu de um espaço e foi para outro. Mas e a fronteira mental que delimitava ele naquela área de dificuldade? Como que ela foi dissolvida? Essa é uma pergunta cabal, porque todos nós agora estamos situados em uma colônia espiritual, ou em uma área do plano espiritual, ao mesmo tempo que estamos aqui nesse espaço. Somos interdimensionais, estamos em 2 dimensões. E como é que eu faço para saber se eu estou vinculado a um espaço espiritual bom ou vinculado a um espaço espiritual ruim? Como é que eu faço para saber agora para qual colônia espiritual eu vou? Será que eu vou para uma zona trevosa? Será que eu vou para um umbral? Nosso Lar? Pelo pensamento
frequente que nos passa pela mente, pelos desejos que eu tenho, para as questões que me atraem, que despertam meu interesse, eu tenho como saber, não exatamente o nome do lugar, mas para que categoria de mundo que eu vou. O que eu gosto de assistir nos audiovisuais? Filme de terror é o que mais me encanta, filme de romance, suspense, ação, guerra. Qual tipo de conversa que me atrai mais? As piadas picantes? As conversas estimulantes? Quando eu chego em um ambiente, qual o impacto que eu gero? Que tipo de assunto que eu evoco na mente das pessoas? Por essas questões, já dá para termos um vislumbre da área espiritual que eu vou, porque será de acordo com os nossos interesses. Não o que a gente idealiza, mas o que a gente já é. Não porque eu acho muito bonito o nosso lar, viajar naqueles ônibus que passam pelo espaço, lá tem árvores, tem gente tocando piano ao ar livre. Não é o desejo nesse sentido de sonhar, não. Nosso lar, por exemplo, é uma colônia espiritual organizada. As construções, os espaços, tem uma linha de organização, de paz. Será que é compatível aquele espaço com quem ainda arde de raiva, com desejo de vingança, para quem o assassinato é algo compreensível? Não tem como ser compatível. Porque se ali abrigasse almas que ainda têm esse tipo de desejo e interesse, o ambiente não seria agradável. A união das almas no plano espiritual é conforme os interesses reais. Então isso gera uma outra pergunta: como que eu faço para saber qual é o meu interesse real? Como que eu identifico o meu real foco de atenção aqui neste mundo? Como que eu identifico o que eu realmente gosto de fazer? Através de um processo simples, autoobservação. É necessário reservar um tempo para, no silêncio, na quietude, você comece a desenvolver uma outra percepção, a se observar nos detalhes, o que te excita, o que te estimula. E aos poucos, nessa autoanálise, vamos nos conhecendo. E não encontrando algo que seja bom, agradável, começar a promover mudanças. Começar a promover. Porque uma árvore não cresce da semente ao seu apogeu de um dia para o outro. A natureza, ela demanda um processo. Está na moda a reeducação alimentar. Mudar os hábitos, adquirir um corpo mais fininho, mais leve, mais agradável aos olhos dos outros. E a gente vê nas redes sociais um conjunto de trabalhos nesse sentido. Pessoas, os influenciadores digitais, promovendo conhecimentos para modificar a estrutura do corpo, a aparência, o que não é ruim por si só, não é ruim. Não é o essencial,
mas também tem sua relativa importância. Mas se cuidamos do corpo, da sua aparência, da sua saúde, regulando a alimentação, a atividade física, a vestimenta, como faremos para apresentar a mente e o coração melhor? Que tipo de alimento eu vou dar para a minha mente? Que tipo de alimento eu darei para as minhas emoções? Com a dieta balanceada, atividade física, conseguimos um corpo com melhor funcionamento. E como eu faço para ter uma mente que funcione melhor? Selecionando melhor o seu alimento, o alimento da mente. Selecionando melhor as atividades para a mente. O que alimenta a mente é tudo que a gente vê, ouve e sente. E o que a gente mesmo produz nos nossos pensamentos. Porque se retroalimenta. Tudo que eu penso forma uma imagem que mesmo inconscientemente a gente contempla. Então, se quando chega o final de semana, eu entro na minha casa e pego aquela série do Netflix de 20 episódios e assisto tudo de uma vez, com uma carga de sexualidade intensa, de violência, de drama, eu sei qual será o condicionamento que eu estou dando para a minha mente, o alimento que eu estou dando para ela. Eu quero viver uma vida melhor, com mais tempo para mim, mais feliz, mas não consegue elaborar porque fornece um alimento de má qualidade para a mente. Se a mente é a base de tudo, você cuida do corpo, mas não cuida da mente, o resultado vai ser muito fugidio, muito rápido, passa muito rápido. É necessário cuidar das duas grandes estruturas, agora para nós, o corpo e a alma. Porque se estamos num corpo agora, é porque precisamos dele. Ele é um presente divino, independente do seu formato, do seu metabolismo, das suas predisposições a determinadas enfermidades. Independente disso, é um presente divino que melhor se adapta ao seu perfil, que melhor tem condições de lhe proporcionar todo o aprendizado que a matéria neste momento pode te propiciar. As colônias espirituais, elas são construídas pela mente. Aqui a gente usa o solo, o cimento extraído da pedra, utilizamos as mãos. No plano espiritual, a mente produz as construções, impactando aquele elemento primordial que é o fluido. Então, o material de construção do plano espiritual é o fluido. O que determina o seu grau de perfeição ou de imperfeição é a mente que coordena este material. Tem uma experiência que já foi realizada aqui no Brasil, que dá um pequeno vislumbre do impacto da mente nas questões materiais. Se não me engano, foi no Rio Grande do Sul. Eles pegaram uma água que seria submetida ao passe magnético, fez uma amostragem e quantificou os níveis de minerais. Essa mesma água foi submetida à magnetização, houve uma imposição de mãos, um desejo, uma prece do magnetizador e foi notado uma alteração radical nos níveis dos minerais, demonstrando que o pensamento
modifica não só as estruturas do plano espiritual, mas nos elementos mais sutis do plano material também sofre sua influência. Então a água, ela adquire propriedades conforme a mente que a manipula. Um outro pesquisador, o Dr. Masaru Emoto, num procedimento simples que pode ser repetido em qualquer parte, em qualquer lugar que tenha um microscópio óptico de campo escuro, ele submetia a água a um rápido congelamento e observava no microscópio a formação dos cristais. Quando a água estava próxima a alguém utilizando de palavras de baixa qualidade, palavrões, os cristais se formavam de maneira deformadas, ficavam em imagem distorcida. Quando utilizava a palavra obrigado e logo em seguida submetia a água a um rápido congelamento, formava um padrão específico de cristal. Quando se diz eu amo você, um outro padrão, demonstrando o impacto da mente, da emoção sobre a água. Nosso corpo é mais de 70% de água. O pensamento que eu emito impacta diretamente e imediatamente na água que compõe meu corpo. E aí poderemos nos questionar como tem sido a qualidade dos meus pensamentos. Mas o pensamento é que nem um animal selvagem, uma zebra. Eu não tenho controle, ele flui incessantemente e vai por locais que eu não gostaria. Pensamentos negativos, pessimistas, trágicos. Como que eu faço? É necessário iniciar um processo de educação da mente. Como você faz uma reeducação alimentar, haverá necessidade de fazer uma reeducação da mente. Vivenciar um conjunto de atividades, talvez auxiliado por um profissional, utilizando o grande elemento educador, o Evangelho, aplicando o Evangelho na vida. Iniciamos assim, através dos exemplos que Jesus nos deu, um grande processo de educação da mente. Tem aqui alguns exemplos de coluna espiritual, mas fica para uma outra oportunidade. Já chegando aí nas nossas reflexões finais, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz a seguinte fala, no capítulo Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Essa imagem ali está clarinha, mas mostra um processo de comunicação mental. Ali. Vivemos em sociedade, estamos associados uns aos outros. Desenvolvemos esses processos de troca o tempo todo, estamos fazendo isso aqui agora. Através da fala, dos processos que eu vou elaborando aqui na minha cabeça, eu compartilho com vocês um pouco do universo que me compõe. E vocês, através da atenção dispensada,
promove um feedback, um retorno, e nisso nos retroalimentamos. Ou seja, agora estamos promovendo um alimento da mente em o que uma mente também propicia subsídios alimentares para outras mentes. Vivemos nesse regime e, se fôssemos capazes de contemplar esse processo, ficaríamos maravilhados ou extremamente assustados, de acordo com o alimento que nós estamos ingerindo. Pode acender hoje. Realizamos isso o tempo todo. Promovemos essa troca. Só que ela é seletiva. Um exemplo bem grosseiro, mas que ilustra muito bem, é como o rádio. Quando você vai no botão de sintonia, você define qual o tipo de som que você vai ouvir, qual estação de rádio você vai captar. Você não capta tudo. Você até recebe tudo, mas o entendimento, a assimilação é de uma específica. Pela qualidade dos nossos pensamentos, vamos girando o botão da sintonia e, dessa forma, definindo o que iremos assimilar do que está sendo emitido o tempo todo. Educando o meu pensamento, eu seleciono automaticamente os outros pensamentos que eu vou acolher. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Toda vez que eu penso algo, que eu falo algo, que eu realizo algo, eu represento todas as mentes que têm aqueles mesmos interesses. Ou seja, todos nós somos médiuns. Todos nós representamos muitas inteligências. E o nosso pensamento, ele se fortalece por todos aqueles que pensam como nós, por conta dessa sintonia. É um processo de fortalecimento das ideias. Por isso que exige um esforço quem vai empreender um processo de reeducação da mente. Porque o nosso pensamento nativo, o que é natural deste momento, ele entra em ressonância com todas as almas que pensam como eu. Quando eu percebo que eu preciso alargar minhas fronteiras e pensar diferente, eu necessitarei empreender um esforço inicial maior para vencer a inércia. Um exemplo que ilustra isso é um caminhão daqueles enormes carregado de eucalipto, descendo uma ladeira. De repente, o motorista percebe que ele está na direção errada, pegou a estrada errada. E ele resolve mudar de direção. Vai ser necessário vencer a inércia da descida da ladeira. Vai levar um tempo até ele frear, manobrar e mudar de direção. Se ele fizer abruptamente, um acidente ocorre. Tem que ser com prudência, mas com decisão, com firmeza de propósito. Da mesma forma somos nós. Estamos agora indo em uma direção. Se nos dermos conta que essa direção não vai levar a um bom lugar ou ao lugar que a gente deseja, vai ser necessário empreender o esforço da reduzida de velocidade, da mudança de direção e depois o esforço de sair do ponto parado para o movimento nessa nova direção. Essa seria o essencial da mensagem que idealizamos trazer aqui hoje. Podemos realizar muito. Somos um ser de potencialidade divina. Precisamos reconhecer
diante dos nossos atos, pensamentos, ações, a direção que nós estamos tomando, não sendo compatível com o nosso exemplo principal, Jesus, deveremos tomar a medida de mudar o sentido de direção, mas entendendo que vai demandar o esforço, a metodologia. Um motorista bem treinado, ele consegue fazer isso com mais eficiência. E o que pode nos capacitar? Palestras, leituras, os audiovisuais bem selecionados, pois mesmo no Netflix tem muito conteúdo bom. E eu vou sugerir aqui um deles, um programa chamado Explicando a Mente. Explicando a Mente. É um documentário que tem no Netflix, de poucos episódios por enquanto, mas que já dá um vislumbre das descobertas científicas sobre o entendimento desse processo tão complexo que é a mente. E quando você seleciona melhores conteúdos no Netflix, é natural que a própria sugestão dele se torne melhor, pois ele começa a sugerir conteúdos compatíveis, parecidos um com o outro. Coloca lá, 98% relevante para o seu perfil. Até o Netflix consegue reconhecer o seu perfil? Então fica a mensagem. Temos o grande potencial de mudar. O que é necessário é querer e aprender. Aprender a querer e aprender a fazer. O conhecimento da doutrina espírita que venha aclarar, reviver o Evangelho, fornece subsídios teóricos para mudar a nossa prática. Então, estamos chegando aí num período de recesso, de férias, vamos aproveitar o convívio familiar, mas também introjetar pequenos momentos que vão se ampliando aos poucos de reflexão, de boa leitura, de contemplação do belo, de meditação, de oração. Que Jesus possa nos favorecer, cultivar em nós todas essas virtudes para promovermos essas mudanças. Fiquem todos em paz. Se não tiver nenhum recado, Luiz, eu faço o encerramento. Só vou reforçar a campanha do quilo. Várias famílias são assistidas por esta casa e por este motivo agora no final do ano a gente realiza uma cesta básica mais consistente, pois fica o período de janeiro sem fornecer, então a gente fornece uma cesta básica melhor até pelo momento de festejo em família. E estamos tendo dificuldades, pois os supermercados não estão querendo permitir que a gente faça o pedido lá nas portas. Por isso, no trabalho de vocês, na família de vocês, compartilhe essa necessidade de doação de itens, especialmente, qualquer um, mas especialmente o feijão e a farinha, que é o que está mais precisando. Nós vamos passar para a segunda etapa do trabalho, que é o passe individual. Antes a gente faz uma prece. Quem for receber o passe, procure ficar aqui asserenando o pensamento, cultivando boas ideias, já nesse processo de reeducação. A gente reduz a luminosidade só para favorecer a concentração, não é nenhum ritual, nenhum comportamento místico, só para deixar um nível de relaxamento maior. Procuremos uma respiração um pouco mais consciente, não precisa forçar. Se for possível, inale uma porção de oxigênio, de ar um pouquinho maior. Endireitando a postura do corpo, favorecendo assim um batimento cardíaco mais suave.
E assim, oremos juntos. Querido Mestre Jesus, solicitamos a Tua intercessão neste momento, estendendo sobre nós o Teu olhar misericordioso, as Tuas mãos firmes, mas capazes de nos acolher, nos sustentar. Que neste fim de ano o Senhor nos favoreça a reflexão pelo Teu estímulo, pela Tua presença, pelo desejo que temos de realizar diversas mudanças. Que o Senhor, como verdadeiro jardineiro, possa cultivar em nossos corações as sementes divinas para que finalmente possam brotar, crescer e dar frutos bons. Mestre amado, rogamos o Teu amparo aos nossos entes queridos que não puderam estar aqui conosco, pai, mãe, filhos, esposo, esposa, que recebam onde estiverem uma parcela deste amor que nós recebemos agora. Não apenas por estes, nós rogamos especialmente por todas as almas que estão em dor, em sofrimento, nos hospitais, presídios, nas ruas, que estão aprisionados não apenas por paredes, mas pelos próprios pensamentos infelizes. Que todas essas almas recebam a luz do Senhor como o sol depois de uma noite escura, renovando as forças, fortalecendo o ânimo, dissolvendo qualquer névoa que impeça uma visão clara. Pedimos mais especialmente ainda por todos aqueles que desejam tirar a própria vida, para que possam sentir no íntimo um lampejo de esperança que retire das suas mentes essas ideias. Para aqueles que concretizaram o ato, haja o atendimento espiritual, que possam perceber essas presenças benfeitoras a lhes resgatarem para a luz, para o bem, para a felicidade. Mestre amado, fortaleça também os nossos companheiros espirituais que nos assistem, os nossos mentores, para que se renovem também na esperança, no amor, pois dedicam este momento a cuidar de nós. Enfim, Jesus, que todos nós aprendamos a sentir as vibrações do Teu amor e assim, estimulados pelo Senhor, viver cada vez mais plenamente e mais próximos do nosso Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.